Ora, muito boa noite a todos. Quero-vos dizer que estar deste lado faz-me sentir pequenito, não é? Dada a proporção, não é? Da área que todos vós ocupam e a pequenina área que eu ocupo. Não do ponto de vista físico, mas espiritualmente. Mas quero dizer que, apesar de tudo isso, eu sinto gratidão. Também não é aquela gratidão completa, como desejaria, mas é aquela gratidão que procura uma renovação permanente e constante que me permita ser melhor qualquer coisa. Se atendermos ao nosso coração, não é? Do ponto de vista orgânico, ele tem válvulas que permitem que o sangue flua, que ele retenha e que flua outra vez. Fecha e abre, permanentemente. Às vezes, será que os nossos corações, na verdade, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da virtude, será que é assim que ele se comporta? Num ritmo permanente e constante, calmo e sereno, abrindo e fechando, no sentido de refletir aquilo que vamos fazendo no dia-a-dia, compreender e fluir, apesar das dificuldades, apesar dos infortúnios que certamente nos acontecem quando não passamos em determinado exame. Será que ele flui? Abre e fecha para deixar fluir a energia da vida? Ou fecha-se? Como podemos verificar quando temos entre nós corações que, por serem mal-sucedidos, inclusivamente na implementação do bem que idealizou, ser mal-sucedido e fecha-se e a vida deixa de fluir. Ora, não sei se lembram, mas aqui há tempos eu fiz passar aqui um vídeo que era os metrónomos, não é? Sobre uma base que oscila de uns tubos e o metrónomo tem a característica de não permitir que o ritmo entre vários seja idêntico. É impossível quando um metrónomo está a tocar e o outro com outro ritmo, porque tocado ao mesmo tempo, ele é difícil de acertar. Mas vimos que com uma superfície oscilante que absorve essas vibrações de quem está no ritmo certo, no fim, todos os metrónomos que estão sobre essa superfície que faziam a cacofonia, não é? Uma confusão, no fim estavam todos a bater. O mesmo acontece aqui, não é? O nosso coração pode estar a bater em ritmos diferentes, por necessidades diferentes, por sonhos diferentes, mas juntos aqui vamos acertando. Vamos acertando com um propósito. Tentar perceber o que é que implica esse acerto na nossa mudança estrutural, tema da nossa reflexão de hoje. E para refletirmos sobre este tema, a mudança estrutural, que no fundo é um pouco uma tentativa de fazer um ponto de situação daquilo que a doutrina dos espíritos nos convida a fazer persistentemente, que é a reforma íntima. Só que aqui com uma nuance muito particular. É uma mudança estrutural. E vamos ver o que isso é. Mas para percebermos e avançarmos sobre o que isso é, nós primeiro temos que ter a convicção de que em nós habita uma força arrebatadora de amor. Arrebatadora. Isto quer dizer que podemos pensar de alguma forma, e às vezes penso assim, né? Imaginando que se calhar não é, mas nós somos até capazes de surpreender o nosso Criador.
Tal é a luz da sua própria luz que habita em nós. E sempre que o surpreendemos, eu imagino que há uma surpresa da parte dele e o dia acontece. Porquê? Porque alguém se alinhou com o bem e praticando o bem, porque na verdade é uma surpresa, não é? Porque nós, sendo imperfeitos, praticando o bem, há sempre uma alegria, pelo menos no outro a quem dirigimos a nossa intenção de ajudar. E aí essa alegria pode virar dia. E vira. E vira. E quantos dias é que até hoje nós não vivemos? E o que significam esses dias? Não é? Certamente que alguém ou algo praticou algo de tão transcendente, de tão amoroso, que os dias se multiplicaram até hoje, precisamente para insistirmos nesta mudança estrutural. Ora, essa surpresa convém que se note que ela aumenta se considerarmos que quem não sabe e vai acertando, ainda que com o seu ritmo, é muito mais surpreendente do que aquele que sabe, não é? E por saber faz tudo logo bem. O surpreendente é precisamente aquele que não sabe e se propõe a saber, e mesmo que não faça bem à primeira, vai acertando. Isso é que é surpreendente. E nós, nesse sentido, podemos ser surpreendentes. E já sabemos que sempre que surpreendemos, há um dia a mais. Não, se calhar, no sentido físico, como os dias que se multiplicam para as nossas existências neste plano, mas para o dia da experiência interna que acontece dentro de nós, que nos permite essa visão para além destes apegos, desta atração que ainda sentimos neste plano. Portanto, nós somos estes pirilampos, não é? Assim, numa noite, não é? Face ao desconhecido, não é? E que por não sabermos, nós podemos sempre iluminar com aquilo que vamos sabendo e colocando ao dispor da fraternidade universal. Ora, o que temos que perguntar, tendo em conta essa possibilidade do Criador se surpreender connosco sempre que nos propomos a alinhar-nos com o bem, com aquilo que o Evangelho nos convida a viver, o dia pode ser essa consequência dessa alegria íntima de Deus, não é? A brilhar dentro de nós. E o que temos que perguntar é: o que é que faz dentro de nós com que essa alegria vire dia? Que bem é que nós temos feito verdadeiramente por nós mesmos? Recordo-me que aqui no início, foi logo no início, na segunda palestra de janeiro, não é? Onde todos nos encontramos aqui, e houve uma palestra precisamente anotando essa necessidade de mudança própria na altura, não é? Porque toda a gente no final do ano faz votos de fazer aquilo, mudar aquilo. Nós já estamos a 4 meses da nova reformulação de votos de mudança. E então nós temos que fazer sempre um ponto de situação. Hoje é um estímulo para que isso aconteça. O que é que mudei até agora nestes 6 meses que passaram, depois dos nossos votos na passagem de ano? Mudei alguma coisa? Não mudei? É muito importante termos essa consciência, porque, caso contrário, a rotina torna-se inimiga da novidade
que certamente nos poderá causar algum desconforto pelo desconhecimento, mas que nos enriquecerá certamente com nova luz, nova experiência de saber viver em relação com os outros. Ora, nós já sabemos que sempre que esse bem acontece, mesmo que seja só por nós mesmos, há algo que brilha dentro de nós. E que esse brilho, quer consciente ou inconscientemente, implica essa harmonização com toda a nossa psicosfera, digamos assim, com que nos relacionamos. Ora, essa mudança, o que mudei até agora, é ou foi superficial. Não avançamos para além daquilo que é superficial. Ou foi mais profunda. Foi ao âmago daquilo que está na origem dos nossos conflitos interiores. É que, quer numa, quer noutra, seja mudança superficial, seja mudança estrutural, é sempre positivo. A questão é, podemos ou não pensar diferente sobre aquilo que nós verdadeiramente precisamos e necessariamente de mudar? É o superficial ou é o estrutural? O que é o superficial? O que é que entendem pela vossa experiência, não é, de reforma, de transformação do vosso íntimo, não é? O que é que entendem que pode ser superficial nas nossas intenções de mudança? O que é que pode ser? Não é? Não. Vícios. É superficial, vícios. E vamos ver já quais são. É estrutural. O que é estrutural? Porque, à partida, se nós mudamos o que é estrutural, isso pode ser uma forma eficiente de tratarmos, se calhar, de todos os outros motivos superficiais que tentamos transformar dentro de nós. Vamos imaginar que o nosso íntimo é este espaço, não é? Que nós temos este espaço, não é? Tem paredes, tem janelas, as paredes estão pintadas, tem portas, tem estes pilares, uns à vista, outros ocultos, e os ocultos são muito importante reconhecê-los. E o que é que podemos mudar nesta sala? Se quisermos fazer uma mudança, não é? E convém que seja para melhor, senão não vale a pena. É deixar estar como está. Nós queremos fazer uma mudança para melhor. O que é que mudamos? O que é que podemos mudar? Podemos mudar as janelas ou não? Se elas não cumprir com agora a regulamentação da térmica. A luz, a cor. Não é? Sim. Podemos, inclusivamente, melhorar a condição térmica e tornar mais eficiente a questão do conforto físico, não é? E poupando energia, substituindo os vidros por aí fora. E mudar os pilares, podemos. Aquilo que é estrutural, podemos mudar. Nesse caso aqui não. Neste caso aqui não. Porquê? Porque ia haver um colapso. Íamos nós, e não só nós, não é? Todos os que estão relacionados com este espaço, não é? Que se expande para cima, que iam sofrer. No caso, seria o sentir e o agir, o superficial? Isso. Poderia ser dizer? Pode sim. Pode. Porquê que eu estou a colocar estas questões? Neste sentido, não é? Do ponto de vista físico,
mudar aquilo que é estrutural não faz muito sentido, não é? Porque estamos a falar de questões de resistência que permitam depois a organização do espaço, não é? Mas se considerarmos os aspectos interiores da alma, do nosso próprio espírito, será que faz sentido mudar aquilo que é estrutural? Mudar o estrutural faz sentido? Faz sentido? Para melhorar. Para melhorar, sim. Ok. Eu acho que se não mudar o estrutural, o superficial fica difícil de mudar. Sim, sim. A menos que seja uma coisa falsa, né? Uma máscara. Uma máscara. Se mudar a estrutura, o resto fica... Todas estas... Da alma. Isso. No fundo, toda esta problemática que nós aqui estamos a levantar é uma problemática que foi, no fundo, levantada por Allan Kardec. Ele, na pergunta 895, ele diz assim: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal característico da imperfeição? Entenda-se, imperfeição moral. Quem é que compreende esta questão? Faz sentido ele colocar esta questão. Portanto, postos de lado todos os defeitos e os vícios. Todos os defeitos e os vícios. Não se enganou o Allan Kardec? Hã? Não é mudando os defeitos e os vícios que está aí na vitória do ser humano, que está aí Portanto, essa transformação interior, nós resolvendo o problema dos nossos vícios, não é? E defeitos, nós à partida... Está aí a vitória. Está em vitória, está aí em progresso. Exato. Mas é que ele diz assim: para além de tudo isso, há alguma característica da imperfeição? O que ele está aqui a alegar é que possivelmente há mais qualquer coisa. E o que é? Eu acho que quando se fala de interior, de estrutura, eu acho que não adianta você não ter vícios, não ter nada disso, se você pensa mal, ou se sente, ou se não sente, porque o sentir é mais importante do que o pensamento, né? Sim. Porque às vezes você pode pensar bem, mas não sentir. Isso. Né? Eu acho que no caso a estrutura seria a parte mais íntima, não é? A parte íntima, né? No caso qual o sinal mais característico da imperfeição seria o sentimento, o que a gente sente, né? Eu acho. O sentimento pouco aprimorado, não é? Sim, claro. Pouco aprimorado. Porque sentir mal ou bem a gente sente. Sim. Mal ou bem. É mesmo. O sentir bem, no caso, o sentir mal seria uma característica da imperfeição. É intrigante esta questão, não é? É super intrigante. Eu fui tomado de surpresa, por isso é que eu estou a fazer hoje esta palestra. Parecer bem, né? Nós queremos parecer bem aos outros. Isso. Mesmo que não sintamos isso. Eu acho que esse é o sinal mais característico da imperfeição. É a gente querer parecer e não ser, né? Porque hoje em dia todo mundo vai pelo coletivo, todo mundo acha que tem que parecer bem. É mesmo. Se você não estiver bem, não adianta parecer. É mesmo. Você vai parecer pro próximo, mas você sabe que não está. É. Como é que te chamas? Natalino. Natalino. O Natalino tem muita razão naquilo que diz. Se nós conseguíssemos vencer todos os vícios que fomos herdando ao longo dos tempos, né? Pela força do hábito, da repetição, se conseguíssemos combater todos os vícios e as imperfeições, já era um grande avanço. Era um grande avanço mesmo. Porquê? Reparem,
Quantos vícios existem? E o Ney Prieto Neres, se não me engano, Pérez, ele faz um esquema que induz precisamente assim, um passo de cada vez. Primeiro vamos tratar dos vícios, tabaco, todo o consumo de drogas, o próprio jogo, a gula, e a gula em vários sentidos, não é? A própria sexualidade, não é? Se nós tratássemos só do primeiro degrau, já era muito bom. Diz. Eu acho que está um pouco interligado. Porque senão é o que o outro senhor estava a dizer, acaba por ser só o exterior. Diz, eu já não fumo, não é? Mas acho que os vícios, por exemplo, o sexo, a gula, tem muita coisa interligada com a avareza, com quando uma pessoa com os nervos, com o orgulho, com a vaidade. Eu acho isso está muito interligado. Está tudo muito interligado. Muito exterior, muito físico. Não estava a falar do estrutural. Para mim é muito, quando falou também que era a decoração, muito exterior, muito físico. Quando é mais o interior. E no nosso interior não temos... Quando nós temos vontade de dizer não. E só questionar, eu refleti assim, porquê que eu não? Porque é mais fácil, porque é o que me convém, porque ela vai ser de outra pessoa. Quando começamos aos poucos, já vamos nos condicionar e educando a nós para melhorar como seres humanos. E acho que é a essência. Só que demora. Pois. Essa interligação, ela existe. E eu agora estou-me assim aqui a lembrar, por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas, por exemplo, sobremesas, fazer bolos, ainda não me dediquei. Mas sei que, por exemplo, que nessa interligação entre vários ingredientes, há sobretudo um que liga tudo e que lhe dá consistência. E aqui a consistência para a imperfeição pode ser uma coisa, não é? E para a perfeição pode ser outra. E o que é que liga, por exemplo, todos os ingredientes num bolo? Eu tenho uma ideia, pode estar errada, mas quem sabe de bolos pode me corrigir. Será a farinha? Quem sabe fazer bolos? Eu não sei, não vi disso. Não é? Gostas de comer? Eu adoro. O que é que liga? O que é que dá consistência? Bem, a maior parte, por exemplo, dos bolos, penso eu, que leva ovos, não é? Eu tenho a ideia que aquilo que liga todos os ingredientes é a clara, não é? Que depois de cozida e interagida há uma reação química que vai ligando todas as partículas, todos os ingredientes e que lhe dá tal consistência e unidade. Não é? E no fundo aqui o que nós queremos perceber, sim, depois tudo, mas essencialmente penso eu que é a clara dos ovos. Acho eu. Mas depois pode haver outras. Há bolos sem ovos. E o que é que liga? O que é que... Não, no fundo o que eu quero dizer aqui é tentar perceber qual é das substâncias, né, no caso dos bolos, que maior tem influência na coesão de todos os ingredientes. E fazendo depois essa analogia, perceber qual é, na nossa transformação interior, o ingrediente que maior influência pode ter na origem das nossas imperfeições. Que é isso que queremos saber, é tal mudança estrutural. A origem das imperfeições. A origem qual é o ingrediente elementar que está na origem de todas estas imperfeições, que são muitas, vejam. O orgulho, a vaidade, a inveja, a ciúme, a avareza, o ódio, o remorso, a vingança. O egoísmo e o perdão. Mas eu acho que tudo se aprende. A criança nasce sem ter egoísmo, sem ter É mesmo. Ou não, né? Então já traz isso. Eu acho que a origem é o fato de nós termos sido criados simples e ignorantes. É ignorância. Ok, vamos ver. Muito bem. Nós vamos avançar. Quando
fui tomado, não é, no fundo, pela análise desta questão e depois, obviamente, pelo estudo e, sobretudo, pela resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Isto levou-me a pensar que esta pergunta, não é, postos de lado todos os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer que, apesar de todos estes já resolvidos na nossa jornada, não é, de ascensão espiritual, estão todos resolvidos, mas ele pergunta se existe mais algum. O que é que esta pergunta indiretamente nos está a querer dizer? Temos que trabalhar em nós. É sobretudo importante chegarmos lá, alcançarmos. Exatamente, também, sem dúvida. E eu penso que... Então, quer dizer que nós somos imperfeitos e ponto, mais ou menos, mas somos. Certo. Mas que, exatamente. Temos imperfeição. Mas perfectíveis, apesar disso, não é? E que somos capazes de superar tudo isto. Eu costumo dizer que somos perfeitos, mas inacabados. Inacabados, exatamente. É uma boa expressão, perfeitos e inacabados. Justamente no livro dos Espíritos, no Evangelho, diz que há sentimentos que nós, não é sentimentos, positivo, sentimentos positivos que nós emoções, ainda não é? nem sequer conhecemos. Certo. Estamos tão longe da perfeição que nós ainda nem sequer conhecemos isso. Sem dúvida, também. O que eu penso é que, se calhar, o que indiretamente esta pergunta quer levantar é que todos os vícios e imperfeições, se calhar, não são uma causa, mas sim um efeito. Falta de amor ao próximo. Sem dúvida. Falta de praticar a caridade. Isto quer dizer... Dá uma vista grande, hein? Hã? Dá uma vista muito grande. Pois é. Não é? Esta pergunta, ou esta conclusão, no fundo, esta indireta que a pergunta suscita, não é? Que se calhar todos os vícios e imperfeições não são uma causa, mas o efeito de algo. Não é? É algo que nós queremos saber e, segundo os espíritos, isso é que é verdadeiramente estrutural. Isso é que é verdadeiramente estrutural. E isso implica, no fundo, também perceber que, se calhar, andamos aqui há 2000 anos, não é? Sempre nesta luta constante e certa, não é? E vamos ver que os próprios espíritos também... 2000 anos você pegou leve, né? Eu conto a partir de Cristo, porque eu não funciono com números negativos ainda. Mas eu acho que já é bom, não é? É um bom tempo já, 2000 anos e nós andamos aqui, se calhar. Não são uma causa, são uma causa e não um efeito. Provavelmente os vícios e as imperfeições não são uma causa, mas sim um efeito. Correm pela ignorância. Já são uma consequência das nossas vidas passadas. Não são? Fomos acumulando e agora temos que nos libertar disso que já vem connosco de outras vidas, não é? Certo. Que é o que nos acompanha. Certo. E é disso que nós temos que nos lapidar, temos que nos... não é? Exatamente. É o nosso polimento interior. Não sei, eu estou a imaginar, por exemplo, eu tenho agora que estamos em tempo de verão, não é? Eu tenho uma cabana, não é? E tenho um teto ou uma cobertura de colmo, não é? De palha. Só que de repente no verão também chove, não é? E ele, no início ele pode até impermeabilizar, não é? E depois, quando começa a chover, nós vamos tapando um buraco ali, outro ali, não é? Vamos conseguindo resolver um problema de um determinado vício, ok, mas entretanto chega outro, vem uma imperfeição e tal, e andamos assim, quer dizer. A questão é, será que existe algo estrutural
não é? Que possa, de alguma forma, nos ajudar a ter melhor entendimento sobre aquilo que podemos fazer para também resolver estes problemas que temos que resolver. Olhem o que os Espíritos dizem. O interesse pessoal. Postos de lado todos os vícios e imperfeições, ainda há alguma coisa que em nosso espírito se veja como marca de imperfeição, e eles dizem, sim. Apesar de nós termos resolvido todos os vícios, a questão dos vícios e imperfeições, e são muitos, como vimos, ainda podemos ter um problema de interesse pessoal. Frequentemente, dizem eles, as qualidades morais são como num objeto de cobre. A douradura que não resiste à pedra de toque. Portanto, aquele verniz, não é? Superficial, que quando submetido a determinado teste ou impacto, perde-se e passamos a ter realmente aquilo que se calhar nós verdadeiramente somos. Depois desta pedra de toque. No fundo, ferir a tal corda do interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais. A qualidade da humildade, do devotamento, da caridade, da abnegação. Pode o homem ter tudo isso. E isso são qualidades reais que levam o homem a considerá-lo homem de bem. Mas, tendo em conta o interesse pessoal, como última marca de imperfeição, tudo aquilo que aparentemente nós pensamos que é bom, ainda falta mais qualquer coisa. E eles adiantam. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, portanto, eles colaboram com essa ideia e aceitam essa ideia de que é bom a gente investir sobre aquilo que nos vicia, tratando de nos libertar desses apegos orgânicos que nos agarram ao mundo, não é? Isso é bom. Mas eles continuam, nem sempre, apesar de assinalar um certo progresso e de terem algumas qualidades espirituais, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenómeno. É interessante. Quer dizer que a nossa mudança espiritual, se quisermos ir para além daquilo que é superficial, tem que atender ao interesse pessoal. Temos que combater o nosso interesse pessoal. Ora, perante estas considerações, né, eles ainda vão acrescentar mais qualquer coisa, não é? Mais adiante. Vamos ver. Nós temos que nos perguntar que, apesar da nossa situação, né, de equilíbrio, né, nós temos que nos perguntar, nós somos, atualmente, verdadeiramente, espíritos virtuosos? Ou somos alguém que ainda não foi testado? Ui! Isso até dói, até a mim dói. Que eu ando aqui bem direitinho, mas quando vier a pedra... Quando vier a pedra, lá se vai o verniz. Aí vai, lá se vai o cobre.
Não é? Quem será, por exemplo, aquele coração, não é? E nós vemos ainda muito, não é? Que se vê, por exemplo, nas sombras do vício, da amargura, da angústia. Quem será essa alma, considerando esta questão? Não é? Quem será? Provavelmente, se calhar, foi alguém que não passou no teste. Provavelmente foi. E é legítimo, não é? Não se pode aprender à primeira, são raros. E acreditem, não sei, mas os testes que, não sei, por aquilo que eu vou lendo, dá-me a entender que os testes que dizem respeito à verdadeira transformação interior do nosso espírito são exigentes. Não são de escolha múltipla. Não são. São super exigentes. Imaginem, por exemplo, e a dar um exemplo concreto, não é? E um exemplo assim de referência, não é? De extremo, não é? Que não está, se calhar, ainda ao nosso alcance. Imaginem a própria mãe de Jesus. Imaginem. Tem um filho e, apesar de ter a visão espiritual que tinha, ela vê-se em profunda amargura e chorava porque via o próprio filho morto nos braços depois de descer da cruz. Será que nós, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, na relação que temos com os nossos companheiros, famílias, filhos, será que, ocorrendo uma determinada situação de grande dor, não é? Os filhos, por exemplo, que há arte, imagina que há um abuso, não é? De um filho nosso, sexualmente, por exemplo. Qual é o nosso estado de espírito? O que é que nos vai na alma? É que o teste é duro. E o teste implica perceber se nós realmente confiamos ou não em Deus. Se somos verdadeiramente pacientes ou não. É exigente. E por isso nós temos que, apesar de tudo, nos animar, porque temos uma grande vantagem. Nós temos uma grande vantagem. É que nós temos ao nosso favor a história. E naquele tempo, aquilo que nós sabemos agora, naquele tempo não sabiam. Inclusivamente os próprios discípulos. Tinham uma relação direta com o Cristo, mas nós agora, com toda a literatura que temos, nós sabemos, nós já estamos numa posição beneficiada para vencer. Para vencer. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Sim, certamente. Certamente. Ele quer o nosso bem. Agora, muitas vezes o bem que Ele quer é o bem que se calhar nós ainda não queremos. É difícil. Eu aqui tenho que me calar um bocadinho, porque quando chegar, olha. Não, mas há uma pequena história, que conta-se que um espírito chegou ao mundo espiritual e tomou assim a palavra e disse: gente, batam palmas, eu saí desta vida vitorioso, batem palmas, eu venci. Entretanto chega um mensageiro de Deus e lhe diz: filho, calma, acalma-te, serena, só te foi dado tempo para te equilibrares. Agora falta testar. Agora vamos perceber verdadeiramente. Eu tenho as provas todas. Pois. Vamos perceber verdadeiramente se, quando o fogo chegar a queimar, há alguma coisa que fique de pé, na vertical, não é? Que nos ligue realmente a Deus. Ao divino. E nós vimos que muitos desses pilares são todos aquelas virtudes, não é?
o pilar da humildade, a estrutura da confiança, da caridade, não é? Ardente, que somos todos convidados a exercitar, tal como a mensagem de hoje nos convida a refletir. É significativo. Adiantam a seguir para complementar a resposta à pergunta de Allan Kardec. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porquê? Interesse pessoal. Está na origem de tudo. No fundo é tal clara, não é, que tem maior influência depois na coesão de todos os ingredientes, sejam eles imperfeições ou não. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, o desinteresse pessoal que ouvimos, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E vemos esta criança, não é? No seu caminho, mas continua ainda apegado, não é? Ao seu objeto de predileção, que faz sentido, não é? No fundo, acaba por ser, e é, esta realidade material é um estímulo para desenvolvermos qualidades espirituais, qualidades de afeto. E começa pelo ursinho, ter o urso para desenvolver o afeto, o hábito de cuidar, o hábito de ser fraterno. Começa aqui, nesta relação. Jesus não disse para a gente não se preocupar com as coisas do dia a dia, do vestir, do comer, como dar alimento aos passarinhos. Isso. Está a entender? Estou a entender. Dizer. Sim, e isso é pertinente, a sua observação, não é? Não vos preocupeis com aquilo que tendes de vestir ou comer, não é? Porque Deus, ou o Criador, tudo providenciará para que não nos falte nada. E é assim, do ponto de vista físico, eu acho que é assim. É assim. Mas se calhar o que ele quer dizer aí é mais. Não vos faltará o alimento espiritual. E ele existe. E ele existe. Porque, no fundo, eu acho que nesta nossa jornada, não é, de elevação do espírito, para alcançar verdadeiramente essa libertação do interesse pessoal, que está na origem também de todos os apegos, não é? E tenhamos em conta que o interesse pessoal é necessário, atenção, e já vamos ver porquê, mas numa certa medida. Numa certa medida. Sobrevivência, o tal instinto de conservação que, segundo os espíritos, está na origem do orgulho, não é? Mas, segundo esta pergunta do Allan Kardec, o que está na origem do orgulho, do egoísmo, de todas as... é o interesse pessoal. O interesse pessoal. Vamos perceber aqui outra questão, não é? No fundo, não é mal nenhum nós termos esse interesse, não é? Esse interesse pessoal. Faz sentido. É o primeiro impulso que nos leva a ir ao encontro de experiências que verdadeiramente nos possibilitem outras portas de entrada para uma visão mais ampla daquilo que pode ser o nosso crescimento interior. Reparem que na pergunta 908, ele diz assim, porque o interesse pessoal é uma paixão, não é? É um querer muito forte, intenso, que nos leva ao impulso de agir. E o que é que eles nos dizem aqui? O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é uma exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa
E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer dirigido ao outro, tanto quanto a nós mesmos. É importante nós termos o interesse pessoal, mas não exagerar. Não exagerar. Tenho aqui este exemplo. Interesse, mas sem apego. Sem apego. Sem apego. E apego, isto pode ser muito abrangente, porque, por exemplo, há situações de ONGs que fazem um trabalho notável, mas que, entretanto, depois o que está mais em causa é o projeto da ONG e não as causas que verdadeiramente eles defendem. E isso é interesse pessoal. É interesse pessoal. É interesse pessoal. Nós temos interesse que o nosso projeto vença. Que seja melhor que o outro, para ir buscar mais fundos e por aí fora. É uma competição, não é? Se calhar a palavra competição no dicionário do Evangelho, se calhar não faz muito sentido. Se calhar não temos que competir com ninguém. Se calhar não temos que nos comparar a ninguém. Se calhar não temos nada, não temos que fazer isso. Só temos que fazer o que nos diz respeito a nós próprios. Ter uma visão interna para dentro de nós mesmos. Com respeito ao outro. Com respeito ao outro. Com respeito ao outro. O que é exigente. Mas é isso mesmo. Só isso. É só isso. Parece simples, não é? Agora pô-lo em prática. E conseguir ser-se melhor, respeitar. Isso. Querer o bem do outro como fosse para mim. Para mim. Educação. Quero o bem do outro. A educação, segundo Allan Kardec, a educação é aquilo que pode estar na origem, na verdadeira transformação moral da nossa sociedade, da humanidade inteira. A educação é nuclear. Mas uma educação que prime pelo bom entendimento do Evangelho. Daí a nova encarnação do Chico Xavier, que veio mexer na educação. Precisamente, tem muita influência. É muito importante, como a Lígia aqui apelou, todas as nossas crianças devem, de facto, estar em contacto direto com as realidades do Espírito, né? Que são as que, no fundo, Jesus fez brilhar com o seu exemplo. Ora bem, eu já estou a abusar e ninguém me diz nada. Quanto? 2. Está bem, 2. Pronto. O que eu vou dizer é simples. Este copo tem ali umas pedras muito brilhantes, não é? São muito brilhantes. No fundo, é tudo aquilo que representam os nossos interesses pessoais. É tudo. Está ali o egoísmo, pode estar, o orgulho, por aí fora. Não é? A gente mete-lhe um copinho de água lá dentro e o nível de água sobe a ponto de transbordar. Não é? Agora imaginem, tiramos um, tiramos outro, não interessa. O nível baixa. Isto quer dizer que a questão, por exemplo, do orgulho, não é? É precisamente esse equívoco, é? Do nosso nível espiritual, que nós pensamos que está lá em cima, mas não está. E o teste é o quê? O teste é quando nos tiram as pedras. É nos tiram e nos atiram. Não é? Para percebermos verdadeiramente o que nós somos. Nós somos completamente escancarados, não é? No fundo. E então é isso. Eu ainda tinha aqui uma história, mas não vou contar, porque entretanto fica para a próxima. Eu vou-vos deixar ter umas férias muito boas e tal. E que façam boas estruturas, que também é preciso. Fiquem bem.